Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro talk show aqui da Unifates. É o primeiro porque a gente não sabe se vai ter outros, porque a gente não sabe se vai dar certo e a gente vai tentar. Nossos primeiros convidados hoje são os nossos diretores, ou seja, se não tiver outro talk show, ou é porque eu perdi o emprego, ou é porque ninguém assistiu. Mas enfim, vamos lá, estamos aqui com o professor Daniel e com o professor Gilmar. Seja muito bem-vindo ao primeiro talk show. A gente queria iniciar com vocês, porque as pessoas enxergam a Unifates como uma instituição gigante, que ela é, mas as pessoas não conhecem quem está atrás disso, né? Quem está por trás disso. Então, a gente queria conversar com vocês, bater um papo, deixando claro que não é conteúdo acadêmico, viu? É realmente saber um pouquinho da vida dele, saber como foi essa trajetória. Dê um close, por favor, na caneca do professor Daniel. São canecas doadas, por isso que são de super-heróis, mas é o que tinha, então a gente foi. O Harry Potter é o que tinha, mas vamos lá. Então, queria ouvir de vocês, queria que na verdade vocês se apresentassem, para quem ainda não conhece, muita gente vê mais tutores, os coordenadores, eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Um por vez. Então tá bom. Eu sou o Daniel, sou professor de formação, sou professor de matemática, fiz faculdade aqui na cidade de Paranavaí, fiz mestrado na Universidade Federal do Paraná, atualmente estou fazendo doutorado, se Deus quiser o ano que vem termino, e gosto muito de dar aula, esse é um prazer enorme que eu tenho, ainda não parei, não quero parar, enquanto eu puder vou continuar dando aula. E sou um dos sócios, diretores e mantenedores do Grupo Fatécia. Pois bem, eu sou Gilmar Oliveira, professor também, sou engenheiro químico, sou professor ainda atuante, gosto muito da aula também, fiz mestrado na UEM, na verdade eu sou de Andradina, interior de São Paulo, de lá eu vim para Maringá, onde fiz o UEM. Depois de UEM, vim para Paranavaí, onde eu comecei a dar aula no colegial. E de lá, nunca mais saí de Paranavaí. Estou aqui muito feliz e muito contente. E realmente aqui com os meus amigos João e Natan. Rafael, vamos estender o tempo do Gilmar, já que ele elogiou a gente. E o Daniel pulou, então a gente dá mais tempo para o Gilmar. O professor Daniel, você falou da sua profissão, enfim, mas você não falou que você era músico. E isso é interessante você falar que você era músico. As pessoas falam, o cara é professor e tal. Não, mas você foi músico por um tempo. Sim. Eu trabalhei com música um tempo bem curto, exclusivamente com música, né? Durante muito tempo da minha vida eu tocava e fazia uma outra coisa, dava aula, né? E uma quantidade menor de aula, mas sempre dei aula, sabe? E paralelo a isso, tive a oportunidade de tocar. Toquei em banda de baile, né? Tive a oportunidade de viajar, conhecer vários estados do Brasil, várias cidades, vários artistas no palco. Isso foi muito legal, uma vivência muito interessante. E o meu instrumento, que eu gosto muito, né? Que ainda toco um pouquinho como hobby, é saxofone. Legal. Dá uma palhinha pra gente, Daniel. Mentira, gente. Não, senão a gente dá com 3 pessoas assistindo, cair para 2 é complicado. Mas vamos lá. Professor Gilmar, de onde que veio a ideia de montar a faculdade? Você estava lá dando aula, falou assim, tô à toa, como é que veio? A faculdade foi uma coisa muito legal, né? Nesse sentido. Ela veio de um não. E desse não que nós recebemos, eu e Daniel na época também fazia parte do processo. Isso vai ficar com outro vídeo, né? Outro momento. A gente tem pouco tempo. E esse não, que às vezes nós temos que pensar, né? Até mesmo nós no dia a dia recebemos não, mas tem alguns não que nos levam a lugares de sucesso que jamais um sim nos levaria. Então veio de um não, João, onde nós éramos sócios e a gente queríamos alguma coisa e naquele momento deu a ideia de fracasso, de perda. Mas se não fosse aquilo dali, nós não estaríamos aqui onde nós chegamos hoje. Sim, é isso aí. E para quem não sabe, a Unifates é uma faculdade com mais de 150 mil alunos. Vamos chegar aos 200 em breve. É uma faculdade com mais de 800 polos espalhados por todo o Brasil. E o legal é vocês conseguirem olhar um pouquinho desse lado humano da instituição, né? Às vezes a gente vê a marca e fala, beleza, é uma instituição grande e tal, mas conhecer quem são os idealizadores disso, e vão ter outros episódios, se a gente não for boicotado, mas vão ter outros episódios, e nesses episódios vocês vão ver a história de cada diretor, de cada pessoa que compõe esse grupo.
Mas é isso que o Gilmar falou, é bem legal. E você me falou em outras ocasiões, mas queria que você externasse o quanto você apostou, porque você não tinha condição. E você falou pra mim, falou, João, tem uma frase sua que é muito legal, que é coragem é o início de tudo, né? Eu queria que você falasse o que você falou, porque assim, as pessoas acham, mas Gilmar e Daniel tinham dinheiro. Não, eles não tinham, vocês eram quebrados. João, deixa eu tentar falar para você, Natan também que nos ouve aí, que a diferença entre o rico e o pobre está na mentalidade. Tá ok? Não está no bolso. Então, só aproveitando para nós, no meu caso particularmente, eu tive que ter muita coragem, não somente eu, mas o sócio Daniel também é mais sócio, e eu estava naquele momento, eu tinha um cinema em Campo Mourão e eu tinha quebrado, João. E quando nós surgimos também e fazia FATES, eu trabalhava em outra instituição de curso superior também. Ficou sabendo que eu fazia parte da sociedade, também me mandou embora também, João. Ou seja, eu tinha um carro, um Celta, 2 portas, e esse carro estava financiado, João. Ou seja, tudo estava somando para que eu não desse nenhum outro passo. E aí, a gente, com muita coragem, determinação, fomos, investimos com muita coragem, achamos o Daniel, o Eduardo, o Guilherme, com muita coragem também. Baraldo também para somar com a gente. E a gente deu um passo que talvez hoje, João, foi o passo mais corajoso que eu tive que fazer. E além disso, como a gente não tinha recurso na época, um dos situações para ter recurso para poder abrir a faculdade, a gente foi até o banco. E o banco, depois de muito trâmite lá, era um projeto antigamente, nos cedeu 100 mil reais. Eu lembro que fosse 100 mil reais. Aí o gerente nos ligou, vem pra cá, pegar o dinheiro. Deu certo, fomos pegar o dinheiro, 100 mil reais. Fomos lá no banco. O gerente, pois não, tá aqui o de vocês, foi aprovado, só tem um porém. Precisa de uma garantia. Um porém. A garantia. Garantia? Porque há uma coisa que vocês têm aí, que é nesse valor de 100 mil reais, que pode ser um pouco mais do que esse valor para ter a garantia. E naquele momento, nenhum dos sócios também tinha garantia. O único que tinha garantia era eu. Eu tinha a minha única casa no meu nome. Aí eu tive que chegar em casa, convencer a mulher, falei, olha, é um projeto nosso, vai dar certo esse projeto e vamos colocar essa casa para hipotecar. Se der merda, a gente dorme dentro do céu. Hipotequemos a casa e graças a Deus tudo muito caminhou com muita êxito, mas com muita graça de Deus também. Verdade. Olha que história, né? Legal. Dos 4 ali, deu uma garantia, colocou a casa e é difícil isso, porque eu falo muito que as pessoas às vezes elas têm coragem até onde dá pé. Isso é notório. Não, vai lá e faz, espera aí. E eu não faria, né? Então, eles colocarem é legal. E o Daniel também colocou uma garantia para investir, de uma linha telefônica. Isso aí foi uma outra história, sabe? Um outro momento. Mas aqui, na verdade, foi muito difícil, João. A gente teve que levantar recursos, né? Como o Gilmar falou, eu morava numa casa, eu já tinha comprado, mas ainda não tinha quitado. Então ela não servia como garantia real. O banco, o Eduardo estava na mesma situação, né? O Guilherme também tinha um apartamento financiado, né? Então, foi um momento assim de arriscar. E o cara que arriscou mais realmente foi o professor Gilmar, que deu aí como garantia real, né, o imóvel que ele morava. Eu até imagino a cara que a esposa dele fez quando soube que o imóvel que eles moravam ia ser dado em garantia no banco. Eu imagino porque eu conheço a minha e eu sei a cara que ela faria. Mas eu acho que é uma coisa muito além, João, do que as pessoas classificam como sorte, sabe? Às vezes as pessoas gostam de usar o adjetivo sorte para situações que não tem nada a ver com sorte, né? Uma vez eu escutei o Oscar Schmidt, né, do basquete, falar isso numa palestra dele. Ele comentou que o cara falou, nossa, você faz 10 arremessos e acerta 8, que sorte! Ele falou assim, não, isso não é sorte. Ele falou, isso não é sorte. Ele falou, eu acordo antes que as outras pessoas e eu já começo a arremessar. E eu termino o treino depois que as outras pessoas, porque eu continuo arremessando. Então,
tem momentos em que você precisa realmente ter empenho, ter dedicação e ter coragem. Coragem realmente de fazer investimento. Só aproveitando aí, Daniel, eu lembro que no começo, que nós começamos, né? Bem no início, abriu o vestibular, né? E aí, eu pensava na minha cabeça, quando abrisse o vestibular, ia aparecer um monte de matrículas. Aí todo dia eu acompanhava no sistema de matrículas. A minha esposa chegava e mim, e aí? E hoje, como é que foi de matrícula? Hoje, não, nós estamos já com 12 matrículas, 12. Tá bom. 12. Aí no outro dia, e aí? Não, foi para 17. Mas tá bom, tá crescendo. E aí, no outro dia, nós fomos para 20. Ela olhava assim, meu Deus do céu, mais uma filha que o Gilmar entrou, né? Ou fez com os amigos deles. Mas graças a Deus, o pensamento positivo, a ação, o trabalho de todos nós, mais uma vez, Eduardo, Guilherme, Pedro Baraldi, né? Eduardo, Daniel, todos nós funcionamos para isso. É isso aí. Obrigado, esposa do Gilmar, que você garantiu o nosso emprego. O meu e do Natan, estamos aqui. Obrigado por deixar ele colocar ele arriscar. Se não fosse você, a gente provavelmente estaria em algum outro lugar aqui, mas tudo bem. Professor Daniel, algum arrependimento que você tem? Não precisa ser necessariamente a instituição, você fala, putz, me arrependi de alguma coisa ali. Torcer pro Corinthians, às vezes, não? Talvez. Não, esse eu gosto. Apesar de sofrer pra caramba, mas esse eu gosto muito. Jamais ia ser verde. Olha, o outro tá de verde aqui, ó. Mas é corintiano também. Olha, João, arrependimento, cara, é um negócio assim muito difícil da gente falar. Mas se fosse para falar sobre um arrependimento, eu falaria só do aspecto pessoal, sabe? Eu acho que, não sei, eu acho que devia ter ficado mais próximo dos filhos quando eles eram pequenos. E o trabalho, né, a correria, ir para lá e para cá, dar aula em muitos lugares, talvez não deu tempo de dar a qualidade que precisava. Tentamos, né? Eu tentei, a esposa também dava muitas aulas. A gente sempre tentou dar qualidade no tempo que estava com os filhos, né, em casa. Mas não é um arrependimento. É só talvez uma coisa que poderia ter feito diferente, né? Não sei se daria, mas poderia ter feito diferente. Mas não é um arrependimento, não. Algo que me magoa, assim, não. Nada disso. Eles são pessoas do bem, bem tranquilos, bem criados, né? Graças a Deus. São próximos, muito próximos de mim, da esposa ainda. Então não é um arrependimento, mas algo que poderia ter sido de outra forma. Para quem não sabe, o Daniel mencionou filhos, eu sou filho do Daniel também, estou no testamento. Eu quero deixar isso registrado, caso um dia o Daniel fale que eu não estou no testamento. Mas o Guilherme é Daniel. Eu acho que eu não estou no testamento mais, mas tudo bem. E nessa sua caminhada, na caminhada de vocês, né? Junto ao Unifatesc, o que vocês, e aí eu acho que é uma pergunta particular para cada um mesmo, mas o que dá mais orgulho nessa caminhada de vocês? Mas antes dessa pergunta, quando vocês montaram a Fatesc ali, vocês já tinham filhos? Sim. Você já arrisca ainda mais. Eu já tinha os dois, né? O professor Gilmar tinha um deles só, né, professor? Na época só tinha o mais velho. Eu já tinha, meu filho é de 2000, né? A faculdade nasceu em 2006, né? A Fatesc. Lá em 2006 foi o start. E a minha filha é de 94, né? Então já era grandinha, já tinha 13 anos quando a gente montou a Fatesc. Isso é legal porque muita gente acha assim, mas novamente trazendo aquela realidade, não, tem que estar tudo favorável. E não, vocês tinham filhos que gera responsabilidades. Sim. Vocês não tinham a casa quitada ainda, exceto o Gilmar, e apostou na coisa que ele tinha. Sim. Então, assim, realmente essa questão da coragem, e o Gilmar fala muito isso aqui nos corredores, né? Mas o que vocês sentem mais orgulho nessa caminhada de vocês, no que a Fatesc se tornou hoje? O que dá mais orgulho, mais prazer para vocês? Olhar para trás e falar, putz, olha, que legal. Particularmente para mim, João, que eu me sinto mais alegre, mais orgulhoso, é de saber que a gente trouxe muita gente conosco. Você é um deles, Natan é um deles. E tem uma frase que me deixa muito, mas muito feliz. A felicidade é um sentimento coletivo. Então, toda vez que eu olho assim, nós temos hoje quase 500 colaboradores. Então, essa conquista não é apenas do Gilmar, do Daniel, é de todos nós. Nós vamos muito além disso. Então, meu maior prazer é poder saber que, de alguma forma, nós estamos contribuindo para quem está conosco diretamente.
Agora, João, tem uma coisa que a gente não tem dimensão. Os alunos. São quase 200 mil alunos. Ué, não vai chegar? Já chegamos a 200 mil alunos. E a gente vai impactar na vida deles diretamente. Imagina a liberdade que vamos dar, Natan, para essas pessoas que têm um curso superior, a liberdade intelectual, melhor, quebrar aquele ciclo de coisa ruim, de correr atrás da comida, a pessoa poder abrir o horizonte, pode crescer mais, pode ir além do que está proposto para ele. A educação permite isso. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo bem claro disso, que a educação permitiu isso. E nós estamos permitindo para quem está com a gente e os nossos alunos terem essa visão de liberdade financeira, liberdade intelectual, porque a educação é uma arma poderosa para isso. Sem dúvida, é isso aí. Sem dúvida. Eu também, João, também eu acho que a minha vida também é um exemplo disso. Isso que o professor Gilmar falou, o que a educação faz na vida das pessoas, transforma a vida das pessoas. Eu sou isso. Eu tinha um cara que era para dar errado. Não dar errado no sentido de ser uma pessoa do mal, mas tipo, não ter conseguido um êxito profissional que eu desejava. Eu nasci numa cidade, cara, que talvez 99,9% das pessoas no Brasil nunca ouviu falar. A cidade tem 2 milhões de habitantes, chama-se Terra Boa, aqui perto de Campo Mourão. Cidade desse tamanho, né? Filho de pais muito simples, sabe? Meu pai e minha mãe, pessoas muito simples. Meu pai, semi-analfabeto, mal sabia escrever. Mas o que ele queria? Qual era o desejo dele? Era que aqueles filhos que quisessem, que pudessem estudar. E aí, cara, eu me aventurei por essa aventura chamada estudar. Isso é uma aventura. Eu me aventurei nesse caminho, estudar. Eu senti que a maneira que eu tinha de transformar a minha vida era estudando. E aí eu terminei o ensino fundamental, eu fui para o colégio. Quando eu entrei na universidade, eu escolhi um curso que eu não gostei, fiz apenas um semestre, parei e, com muita dificuldade, trabalhando mais de 8 horas todos os dias. Não é fácil ser aluno do período noturno, né? Não é fácil. Aqueles alunos que hoje, né, não são muitos, são poucos, mas que conseguem apenas estudar, é uma vida, é uma situação. Agora, a maioria dos alunos, os nossos alunos, inclusive, do presencial e do EAD, são alunos que são, assim, na sua maioria, trabalhadores. Trabalham até às 5, 6 horas da tarde e depois tem uma jornada noturna de estudo, ou 1, 2, 3, 4 jornadas por semana, quando ele é do EAD, que tem um calendário um pouco mais flexível, consegue estudar. Mas como é que alguém que é oriundo de uma família, né, muito simples, muito humilde, os pais semi-letrados, e aí consegue virar um empresário de grande sucesso? Eu não acredito que isso é sorte, de verdade. Eu acredito que tem um pouco da mão de Deus em cima disso, e tem também muito empenho, muita dedicação e muita força de vontade. Isso aí, o Gilmar fala uma frase, na verdade a gente fala uma frase muito aqui: trabalho duro ganha do talento, sempre que o talento não trabalha duro. É uma frase que a gente falou até no departamento comercial, e é uma frase muito legal, e realmente é isso. Você pode ser o cara mais talentoso, se você não trabalhar duro, não vai muito longe, não. E quando você, Daniel, caiu a ficha que, peraí, deu certo. Igual vocês falaram, começou com 12, com 20, com 30. Eu fui aluno da Unifates lá em 2015, quando tudo isso era não existia BR. E realmente, a gente vê a mudança, hoje é gritante. Eu sei como eu era aluno, né? E assim, era uma outra realidade. Quando vocês realmente entenderam, falaram, putz, deu certo. Agora deu certo. Porque eu sei que não era o primeiro ano. Ainda primeiro, segundo ano, é tudo aposta ainda. Quando caiu a tua ficha de falar assim, agora deu certo. Agora eu vou... Ô João, minha ficha caiu, cara, no final de 2013 para começo de 2014. A gente ainda não tinha EAD, só tinha os cursos presenciais, mas a gente já estava numa leva, assim, boa de cursos. Quando a gente começou, a gente tinha apenas 3 cursos, né? 3 cursos superiores. Aí, nesse período, 2014 para 2015, a gente já tinha chegado ao curso de engenharia civil, né? Tava chegando a agronomia, então a gente estava chegando aí na casa de 6, 7 cursos superiores.
eu senti que ali não tinha mais volta. Eu não imaginei que fosse chegar tão longe quanto nós estamos hoje, mas eu sabia que não tinha mais volta. Tanto que esse foi um momento muito diferente na minha vida particular, uma virada de chave. Eu era funcionário público, né? Eu era funcionário do Estado, eu trabalhava na universidade local aqui, né? na Unespar, no campus de Paranavaí, e eu era professor efetivo, concursado, 40 horas semanais. E aí, é uma decisão difícil, você chegar lá e falar assim, ó, eu quero pedir exoneração, ou seja, eu quero pedir demissão do meu emprego público, que eu fiz concurso e passei em 1900... Estabilidade. Exatamente. E já tinha 20 anos já, porque eu tinha passado no concurso em 95, e aí já era 2015, né? E aí, cara, foi um momento assim, que de acreditar mesmo, eu sabia que tinha dado certo. Naquele momento eu falei, não tem mais volta, né? Eu sabia que eu não tinha noção que seria tão grande quanto nós estamos hoje. Mas eu já sabia que a gente estava num momento muito legal da nossa instituição e dali para frente só teria sucesso. Sabe, eu tinha certeza disso, só teria sucesso. Aproveitando a fala do Daniel aí, eu também não esperava, João, que nós chegássemos a 200 mil alunos, a 1000 polos. Eu esperava, assim, até conversando com o Eduardo ali, nosso sócio, né? Chegou um dia e perguntou para mim, Gilmar, qual seria o número mágico para nós da FATES? Número mágico, Eduardo? Acho que 1000 alunos tá bom, né? 1000 alunos. Hoje são 200 mil alunos. E o melhor de tudo, Daniel, Natan e João, que eu percebo que não vamos parar em 200 mil alunos. Isso eu falo assim, não com arrogância, não com autoconfiança, mas pelo nosso trabalho. Eu acredito que Deus nos colocou uma missão para transformar muito mais do que isso, para chegar a 300 mil, 400 mil alunos, porque nós temos uma missão de mudar a vida das pessoas através da educação. Então eu creio que a gente não esperava sonhava chegar em 1000, não sonhava chegar a 200 mil, mas agora que chegamos, vamos passar 200 mil, é muito mais, porque estamos entregando algo com muita qualidade e muita responsabilidade. Isso aí. Não, tá, trabalhar mais, né? É lascado, né? Não, mas isso é uma consequência de um produto muito bom. O Mário fala muito de números e a gente sempre, quando fala de números, a gente fala de qualidade. E vocês que são alunos da Unifates, isso é comprovado. A Unifates, ela é uma faculdade de qualidade, é a nota máxima da MEC. São mais de 15 anos aí atuando, então os números vão ser consequência de um trabalho muito bem feito. Professor Daniel, que essa é a cara do Daniel. Uma vergonha que você já passou aqui no Unifates. As pessoas veem que você é humano. Caiu. João, eu sou campeão de gafe. A minha mulher fala que ela conhece poucas pessoas que são, assim, espertos em gafe, são tão bons em gafe quanto eu. E eu sou muito bom, cara. Mas, assim, tem algumas gafes que eu não posso contar. Tem algumas que não dá para contar. Mas tem umas que dá para contar. Tipo, assim, uma gafe, assim, que aconteceu comigo, esse corredor aqui do centro aqui, que entra no bloco, né? Quando chove, ele é um corredor que normalmente fica assim, com bastante água ali, né, dos sapatos do pessoal, mesmo tendo tapete e tudo. E eu já levei um tombo ali com muitos alunos próximos à noite, na hora de entrada de aula, né? Então foi assim, bastante vergonha. Mas foi uma vergonha assim, com um número de 30, 40 pessoas que viram, né? Assim, vergonha para muita gente, eu não lembro aqui dentro da instituição, não lembro. Para quem não sabe, à noite a gente tem quase 2.000 alunos aqui no prédio. Lembra o dia para a gente até puxar a filmagem? Foi o ano passado, é recente. É recente. Foi 2022, depois da pandemia. Acabando aqui, a gente vai puxar. Professor Gilmar, você não é daqui, né? Você é de outra cidade, você é de Andradina. Como foi a sua vinda para Paranavaí? Como foi
conhecer. Como você conheceu o Daniel? Como você conheceu essa galera aí da... Cara, a vida é mistério em muitas coisas também, né? Eu sou de Andradina, né? Aí fiz faculdade em Araraquara, São Paulo. Fazia farmácia lá em São Paulo. Curso muito bom, conceituadíssimo, era o segundo do Brasil. Mas eu não me identifiquei muito com o curso. Aí prestei o vestibular na UEM, nem sabia onde era Maringá. UEM é Maringá, né? Passei no vestibular de Engenharia Química. Estava cursando o curso, primeiro e segundo ano de Engenharia Química. E lá eu era monitor de Física. E lá tem uma pessoa que dava aula em Paranavaí, professora aqui, num colégio aqui. E ela tinha, acho que um simpósio, um congresso, não sei que ela tinha que sair. E eu era monitor lá na Física, monitor lá do departamento. Falou, Gilmar, você não quer ir lá em Paranavaí dar aula no meu lugar nessa semana? Falei, aonde? Paranavaí. Ah, mas como é que faz para ir lá? Porque a gente é estudante, né? Tudo a pé. Não, você pega o Garcia. Ah, o Garcia é o ônibus? É. Você vai até a rodoviária, pá. Eu falei, pô, pensei que fosse uma semana, 2 semanas e voltaria para minha faculdade, para Maringá, e de lá, depois de formado, iria ser um grande engenheiro químico numa multinacional, numa Pirelli, numa Petrobras. Pensava isso na minha cabeça, né? Eu desenhando. E chegando aqui, comecei a dar aula. Aí o diretor da escola gostou, você tem jeito para dar aula. E eu gostei realmente da aula. Tanto é que teve um avaliador do MEC que teve aqui e falou assim para mim, qual a sua formação? Eu falei, sou engenheiro químico. Falou, você pode ser engenheiro químico, mas sua alma é de pedagogo. E aí então, comecei a dar aula aqui em Paranavaí, aí dei aula nos colégios aqui mais importantes de Paranavaí, depois passamos pelo Colégio Nobel, onde foi uma grande escola para nós, o Colégio Nobel. Aprendi muito com o Colégio Nobel, na gestão, em seriedade, e depois surgiu aí a faculdade. E aonde você conheceu o rapaz? Ah, sim. Nesse primeiro colégio que eu comecei a dar aula, primeira escola que eu vim para Paranavaí, eu dando aula lá, muito sério. Aí chegou, conta, Daniel, o restante, como é que foi o restante? Ele tinha aquele cabelão? Ah, conta a história aí, cadê? Aquele da filmagem. Ele estava dando aula no cursinho e eu fui dar um recado na sala. Eu tinha quebrado a perna e não estava dando aula, não tinha retornado ainda para a sala de aula. Tinha fraturado o tornozelo jogando futebol. E aí fui dar um recado na sala dele, bati na porta. Na hora que eu bati na porta, eu falei, ô professor, posso dar um recado? Ele olhou para mim e falou, quem é você? Eu falei, eu sou professor também. Quem falou quem é você? Eu olhei assim, Eu não me conhecia. Ela olhou pra mim, né? Eu tinha um cabelo compridão, que eu era músico, tocava em banda de baile, e tinha um cabelo comprido, usava brinco. eu pensei que fosse Drost, porque aí Ele achou que eu era um aluno, algum maluco lá da escola. Você tinha que idade, rapidinho? Ah, isso, eu já tinha 20 e... eu era solteiro ainda, tinha 25 anos. É mais velho que o Gilmar. Eu sou mais velho que o Não Gilmar. parece, né? Eu sou mais velho que o Gilmar. Parece. 3 anos. Eu tinha 25 anos, ele devia ter 22 por aí, foi essa época. Faz tempo, ainda 22 anos. Isso foi 90, 91, por aí. Foi 92? 92. 92. 92, né? Então faz 31 anos que a gente se conhece. Tanto que eu casei em 93 e ele foi no meu casamento. Ele estava no meu casamento. Coitado da Leide, hein? Vocês têm que fazer uma boda de vocês dois, mas tudo bem. Bodas de nós dois. Eu acho, cara. Não sei se é boda 30 anos que é boda de amigo. 30 foi boda de perna, eu acabei de fazer. Com a sua esposa. Agora não vou fazer com o Gilmar. Mas vai, continua. E aí foi quando a gente se conheceu, nesse período. Aí depois a gente fez amizade, começamos a dar aula nas mesmas turmas, né? Daí participava de reunião de professores. E tinha uma coisa que ele gosta de fazer, que eu também gosto de fazer, que é jogar bola, né? Os dois são ruins de bola pra caramba, né? Mas a gente gosta de jogar futebol, né? E tanto que ainda jogamos até hoje, tentamos jogar até hoje, né? E aí na escola a gente tinha esse hábito de criar time para jogar contra os alunos, né? E era uma leva de professores assim muito jovens, né? Tudo nessa casa aí de 22 anos para 30 anos.
Então a gente criava os times de futebol para jogar contra os alunos. Então a gente fez bastante amizade nesse período, sabe? Churrasco com os alunos, tinha um jogo, logo na sequência tinha uma carne, um churrasco. Então criamos um vínculo aí, né? E aí no ano seguinte, 93, né? Eu casei, ele esteve no meu casamento, e depois, logo uns 2 anos à frente, a gente já teve essa ideia de montar o primeiro empreendimento junto, que foi um curso pré-vestibular, né? Foi quando a gente realmente empreendeu como dono, como gestor, né? Então isso já tem aí quase 30 anos, foi 94, final de 94 para começo de 95. O ano que a Dani nasceu. O ano que a minha filha nasceu. Costumo dizer, João, que a gente tem irmãos de sangue, né? E tem irmãos que a vida nos deu, né? Daniel é um deles, é um dos irmãos que a vida me deu. Ele é um cara assim, que a consideração como se fosse irmão de sangue. Nós temos a gente brinca muito, você sabe disso, né? Eu e ele, a gente brinca muito, sempre com muito respeito. Muito respeito. Nunca sumiu o respeito entre nós. Tanto que nós nunca tivemos uma discussão. Nunca. A gente já teve desentendimento de ideias. Isso no aspecto profissional. Ele pensa uma coisa de um jeito, eu penso de outro, e a gente acaba depois entendendo qual que é o melhor, né? O que é muito saudável para a empresa. O que é melhor naquele momento para a empresa. Mas isso nunca gerou um conflito, ou uma discussão, ou uma dissensão. Então, realmente a gente tem uma amizade assim, de longa data, além de ser sócios, hoje nós somos amigos, né? Somos sócios da empresa, somos sócios em mais de uma empresa, né? Porque nós temos outras empresas, temos a escola, o colégio, né? E temos até outros investimentos em comum que nós dividimos. Então, temos uma amizade de longa data aí já. E vocês falaram de futebol. Eu vou perguntar. O Gilmar, ele é zagueiro. Ele bate? Até na mãe. Hoje, João, não mais tanto. Sabe por quê? Porque ele descobriu que é muito mais importante o pós-jogo manter a amizade com os amigos do futebol, né? E a gente hoje joga num grupo de 50. Mais 50. Mais de 50. Mais 50. Mas eu conheci o Gilmar com 20 e poucos anos de idade. Ele batia. Era um zagueirão que batia muito. E agora... A sorte que eu sempre jogava ao lado dele. E o Daniel fazer gol? Daniel, fazer gol é difícil, João. Daniel é difícil fazer gol, hein? Difícil, João. Mas toca bem, sempre toca. Essa semana nós jogamos os dois juntos. Agora, quinta-feira passada, ele na zaga e eu jogando na frente da zaga. Aí eu senti, João. Na hora que eu senti, ele falou: fica no meu lugar na zaga que eu vou na sua. Falei, beleza. E aí aguentou o jogo? Não, acabou o jogo, o Gilmar deu certo, hein, cara? Acabou o jogo certinho. Acabei o jogo com dor, mas consegui acabar o jogo. Deu certo, mas na próxima não vem, mas assim, deu certo, mano. Não, deu certo. Quinta, tamo lá de novo. E o Gilmar falou, eu não sabia da história da farmácia, não sabia que você tinha começado no curso de farmácia, mas quando vocês eram criança, certamente vocês não imaginavam ter uma faculdade, enfim. Não. O que vocês queriam ser quando fosse? Na graduação? Tipo assim, por exemplo, quando é criança, eu quero ser policial, eu quero ser médico. Qual que era a tua ideia de profissão? Isso lá em 23. Ô, João, vou começar pela ideia do meu pai. O que ele planejou pro Daniel, que não deu certo. Meu pai queria que eu fosse militar. Era o desejo dele, era o sonho dele. Que eu fosse para academia, eu voltasse aí oficial da polícia ou do exército. Ele queria que eu fosse militar, né? Ele não teve filhos militares e esse era um desejo dele. Mas não deu certo, não porque eu não goste da carreira. Eu sempre achei que a carreira era uma carreira interessante. Até tive amigos, colegas de colégio, né? Que a gente fez colégio junto, que foi para academia lá no Guatupê, em Curitiba. Hoje é coronel aposentado aí da Polícia Militar, Coronel Lopes de Maringá, um grande amigo, fomos amigos da infância aí. Mas não deu certo. Mas o meu desejo, quando eu entrei no colégio, eu fui fazer faculdade, um curso chamado de um curso médio técnico, e eu cursei desenho arquitetônico. A gente tinha um colégio aqui de Paranavaí, você no colégio já podia escolher uma área, e eu escolhi desenho arquitetônico. Por quê? Porque eu queria ser engenheiro, eu queria ir para as exatas, né? Meu sonho mesmo era ser engenheiro naval.
Mas aonde tinha que ir? Nada. Tinha que ir embora. Tinha que ir pro Rio de Janeiro, né? É o cara que desenha navios, embarcações, né? Tinha que ir pro Rio de Janeiro, né? Hoje tem faculdade no Rio de Janeiro, tem faculdade em Itajaí, Santa Catarina, né? Nessa área de engenharia naval. Muito pouco, tem poucos cursos no Brasil. E eu vi que era muito difícil ser. Então, eu pensei para outra engenharia. Só que qual foi o problema que eu enfrentei, João? Quando eu terminei o colégio, meu pai, eu era o filho mais velho da casa e meu pai precisava que eu continuasse em casa, porque ele acabou ficando doente e não tinha condição assim de eu sair de casa nesse momento. E aí eu optei por ficar em casa. Eu abdiquei de um sonho de sair, de ir para a engenharia, porque eu senti que eu tinha um compromisso, né, na minha casa, né? Eu era o arrimo da casa. Filho mais velho, a gente chama de arrimo de família, né? Eu era o arrimo da casa. E meu pai precisava de mim nesse momento. Então eu abdiquei de um sonho e fiquei. E Deus foi tão generoso comigo que ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim, ó, esse menino aqui, ele deixou de um sonho dele, olha só, eu até me emociono para falar disso. Ele deixou um sonho dele por causa da família, mas ele vai ser um menino diferente. E eu acho que deu certo, porque eu acabei fazendo faculdade de matemática aqui na cidade de Paranavaí, comecei a dar aula, logo que eu comecei a dar aula foi esse momento que a gente se conheceu, e aí acabamos empreendendo juntos, né? E eu nem imaginava que eu fosse ser professor, de verdade. Eu não me via professor aos 17, 18 anos de idade. Não me via, assim como ele também não, né? Tenho certeza. O que você imaginava, jogador de futebol? Não, na verdade, jogador de futebol não, só porque eu sempre tive consciência das minhas limitações. A minha habilidade é das melhores, é muito força, então acho que futebol não. Mas eu pensava em fazer carreira militar. Aí tentei carreira militar, tanto é que eu fiz um ano de Força Aérea, né, em Campo Grande. E aí depois verifiquei que eu tinha aquela tendência para o militarismo, mas eu creio que na Força Aérea eu aprendi uma coisa, disciplina. E essa disciplina da Força Aérea que eu fiz durante um certo tempo me ajudou muito a ser o que eu sou hoje. Chegando na parte final ali do nosso primeiro talk show, primeiro e de muitos, ou primeiro e último, depende do ponto de vista que vai Não, primeiro de muitos. Manda ver, senão você perdeu o emprego, eu tô falando em cada pergunta. Mas, Daniel, o que você falaria pro Daniel com 18 anos? Conselho que se você pudesse falar assim, olha, a gente vê bastante trends aí no Instagram do cara voltando, falando com ele há tempos atrás. Que conselho você daria pro Daniel de 18 anos? Seja persistente e seja disciplinado e nunca deixe de estudar. Porque as conquistas que eu tive foi por persistência, sabe? E por estudo, tá? Eu não sou um cara, assim, um exemplo de disciplina, não, tá? Mas eu sou persistente e eu gosto de estudar. Tanto que eu voltei a estudar aos 55 anos de idade, né? Um sonho, um desejo, uma vontade que eu tinha de fazer doutorado e resolvi estudar agora, voltar na pandemia. Mas esse seria o conselho principal que eu daria para o Daniel aos 18 anos de idade. E eu tenho certeza que alguém, né, deve ter falado isso no meu ouvido aos 18 anos, né? Para eu continuar estudando, para eu não parar de estudar, que isso seria o alicerce de toda a minha carreira. Legal, legal. E Gilmar, você que... O Daniel também já falou que ele teve outras empresas, né? Mas a história do Gilmar eu acho que ela é semelhante de muita gente, principalmente em relação a quebrar. E eu acho que eu sou suspeito a falar, mas eu acho que quando o ser humano ele quebra, ele continua, é de uma grandeza absurda. Porque a gente tem tudo para não continuar, porque a vida ela é cair. Na verdade, as pessoas não entenderem o processo da vida, que a vida você vai muito mais ter dias ruins do que bons, e nesses dias bons a gente tem que aproveitar. Mas quando o Gilmar fala que ele quebra, que ele continua, que ele vai lá e coloca casa, e enfim, que conselho você daria para os nossos alunos, ou para quem estiver assistindo, ou se ninguém estiver assistindo, a mãe da Natan, minha mãe, pelo menos, a dar uma audiência, que conselho você daria ali para os empresários? Fala, olha, você empresário, você gestor... João, antes de dar um conselho, eu queria talvez definir a palavra experiência.
Experiência é aquilo que você aprende com a vida. Essa é a definição. E a vida tem formas de nos ensinar de várias maneiras. E eu aprendo que te ensina com sucesso e te ensina com fracasso. E eu, como professor que sou, eu acho que se fosse comparar o êxito, o sucesso, e também comparasse com o fracasso, são dois professores bem diferentes. Porque eu falo como professor que sou, o sucesso é um professor legal, professor bonzinho, é um professor que é camarada, que dá a segunda oportunidade para você, deixa você conversar, mesmo você errando, o sucesso ainda, ele é condescendente com você. Já o fracasso, não. É um professor muito difícil, um professor duro. É aquele professor que te manda para fora da sala de aula. Errou? Fora. Então, você aprende muito mais com o fracasso do que com os acertos. Então, na verdade, o fracasso te leva a lugares que jamais um acerto te levaria. Então, quer dizer o fracasso? Fracasso talvez é o nosso melhor professor. E se você estiver tentando alguma coisa e não ter sucesso, não desista, não desista. Porque a primeira coisa que tem que estar forte em nós é a mente. A mente. Se você conseguir convencer, se você conseguir dominar a sua mente, com certeza você consegue vencer as demais coisas. Então, o que eu falo do fracasso? Eu falei, na verdade, se eu trazer um pouco para a minha realidade, quando nós resolvemos abrir a faculdade, eu tinha falido o cinema em Campo Mourão. Então, aquele fracasso ali, talvez era motivo para eu nunca mais tentar mais nada, não é verdade? Sim, sim. Eu tinha falido ali, pelo contrário. Então, na verdade, o fracasso me ensinou a reinventar, a levantar e a levantar cada vez mais forte, cada vez de uma forma diferente. Então, o fracasso, seja ele qual for, é um grande professor desde quando você aprenda com ele. Isso aí. Eu acho que é nunca desistir. É isso que o Gilmar sempre fala, ele fala muito isso pra gente aqui. São belas palavras. E aonde vocês querem chegar ainda? E aí eu não digo nem pessoal, eu acho profissional mesmo. Onde a FATESC quer chegar? Aqui, para vocês entenderem um pouco mais, o professor Daniel ele fica mais à frente dos cursos presenciais. Hoje a Unifatesc é mais de 20 cursos presenciais. E o professor Daniel ele fica mais à frente do EAD. Então por isso que eu falo que são distintas as perspectivas. Acredito que tem as comuns, mas tem as distintas também de cada... Então eu vou falar do presencial e ele fala do EAD. Eu gostaria que a gente se consolidasse, como nós já estamos consolidados hoje, como uma grande instituição de ensino superior presencial. Hoje, na cidade de Paranavaí, nós representamos a nossa instituição que recebe aluno de toda a região. Só para vocês terem uma ideia, João, esse é um dado recente, agora levantei essa semana, nós temos hoje 60% dos alunos que estudam na FATESC, dos 3.000 alunos do presencial que estudam, eles não residem na cidade de Paranavaí. Então a Unifatesc não é uma universidade de Paranavaí, é uma universidade regional, né? Uma universidade que recebe alunos aqui de cidades de até 150 quilômetros de distância. Então o meu desejo como diretor e como mantenedor é que a gente realmente se consolide como uma grande instituição de ensino superior e que principalmente, né, a gente possa transformar essa região e fazer com que essa região seja cada vez melhor. E a ambição do momento é o curso de medicina, que nós não temos, a cidade de Paranavaí não tem, mas eu tenho certeza que Paranavaí terá em breve, né? E eu espero que seja na Unifatesc. É isso aí. Gilmar? Já no EAD, eu gosto de lembrar muito. Eu gosto de lembrar das nossas origens, né? É muito legal você lembrar de onde você começou, até quando fala familiarmente também. Mas no EAD particularmente, 2020, pandemia, né? Aquela coisa toda, nós tínhamos apenas 400 alunos e 6 polos. E a gente hoje está, já vou dizer está, com 1.000 polos e 200.000 alunos. E onde a gente quer chegar? João, Daniel, Natan, eu não sei, mas muito além disso. Mas por que você quer chegar muito além disso? Não está bom 200.000 alunos, 1.000 polos? Não. É questão de ganância? Não. Ambição.
Mas ambição no bom sentido. Para poder o quê? Para poder transformar a vida de mais pessoas ainda. Porque a gente acredita que a educação, ela realmente transforma da pessoa e da família dele também. Não é verdade? Então a gente quer democratizar. A gente quer chegar em mais gente. A gente sabe que a educação não é barata, não é fácil. Você pagar, de repente, R$300, R$400 num curso, e a gente está conseguindo fazer curso com qualidade, com muita responsabilidade, por um valor acessível. Então eu me sinto muito feliz poder dizer que a Unifatesp vai muito além de 200 mil, 300 mil alunos, porque vamos tentar atender cada vez mais gente, cada vez mais pessoas. Então, tornar essa felicidade um pouco maior, atingir mais gente, mais milhares de pessoas. Essa é a grande verdade. Tem propósito, né? O Gilmar falou uma vez uma frase, e eu sou muito curioso, e eu convivo muito com o Gilmar e com o Daniel, até um pouco, acho mais com o Gilmar. Uma vez a gente estava falando de dinheiro, o Gilmar falou uma frase muito legal, dinheiro é consequência, sempre é consequência. Quando você tem propósito, você tem trabalho, você tem processo, e a FATESP tem um propósito muito grande, que é democratizar o ensino. Hoje você poder ofertar curso de graduação a partir de R$67 é muito incrível o que a Unifatesp fez e ditou uma tendência. Por mais que a gente fale muito de, vamos olhar um cenário, a FATESP ditou o cenário, que era a questão de democratizar o ensino. E para acabar, tem mais duas perguntas para vocês, uma para o Daniel, aí mudando um pouco de nicho, vamos parar de falar de FATESP, vamos falar de Corinthians. Qual o maior ídolo do Corinthians, na sua opinião? Maior ídolo? Sócrates. Não é o gigante Cássio? Não. Cássio é gigante, é brilhante, assim, tem uma história que não vai ser apagada nunca, mas eu, como acompanhei o Corinthians há muito tempo, o cara assim que eu vi jogar mais clássico, mais bonito, com um toque mais refinado, que a Fiel se apaixonou por ele, chamava-se Sócrates. Infelizmente você não teve a oportunidade de ver jogar, porque parou de jogar há muito tempo atrás. Doutor Sócrates. Doutor Sócrates. Doutor porque era médico, uma coisa muito rara no futebol. Você vê um profissional, né, do futebol que já tenha cursado um curso superior e de medicina ainda, né? A família dele era de Ribeirão Preto, né? E ele teve a oportunidade de fazer medicina e começou a jogar bola profissionalmente já médico, já formado médico, né? E virou um dos grandes ídolos da história do Corinthians. E dá para avançar a Copa do Brasil? Com certeza. Nós vamos ser finalistas da Copa do Brasil. Show de placar aí. Vai ser 1-1 lá no Morumbi contra o São Paulo. Tá com medo. Tá morrendo de medo. Natan ali assim, Natan tá assim, ó. Não, Natan é palmeirense. Natan é palmeirense? Já foi, já ficou. E pro Gilmar e pro Daniel aqui para encerrar, o que vocês falariam, né? O que vocês podem passar para os nossos alunos que estão assistindo, se você pudesse dar um conselho para eles. Eu acho que a internet ela é muito incrível por isso, a gente consegue realmente entrar na casa das pessoas e a palavra ela tem um poder absurdo, então a gente consegue influenciar pensamento. E tenho certeza que o Gilmar e o Daniel partilharam hoje, muitas vezes em casa a pessoa fala, putz, olha, realmente é uma visão diferente do que eu acreditava. Mas conselho final de vocês aí para quem está nos assistindo. Eu vou falar aqui, Daniel, primeiramente, que serve para mim esse conselho e para todos nós aqui. Eu, antigamente, pensava que para ser um diretor de uma escola, de uma faculdade, o cara tinha que ser líder, nascer líder. O cara é um líder nato. E a gente é uma testemunha real disso. Tanto o Daniel, ele é testemunha real disso, literalmente. Vamos montar uma faculdade, depois eu vou tanto que vai chegar. Aí montar uma faculdade. E a gente é sempre um professor. Até os meus 35 anos, professor, só professor. Aí montou uma faculdade, sociedade, aí tinha que ter um diretor. Eu nunca tinha sido nada, só professor de sala de aula. Aí tem aí tinha eu, Daniel, Eduardo, Guilherme e Pedro Baraldi. Aí perguntou quem queria ser um diretor. Eu também não tinha perfil de diretor, porque eu era professor. Aí Daniel falou assim, de uma forma muito espontânea, sem maldade, vamos colocar o Gilmar aí, o Gilmar tem mais tempo que nós. Porque eu tenho Fafipa, Eduardo tem isso, Guilherme tem isso, então o Gilmar tem mais tempo para tocar. Você foi líder por tempo? Por ter disponibilidade de tempo. Exatamente. Porque eu não tinha nada, assim, uma habilidade que tinha mostrado para eles que eu tinha condições de ser um líder. Ou seja, esse papo de líder nato não é verdade.
As pessoas desenvolvem liderança, são capacitados e têm dedicação também. Aí eu peguei como fosse a minha oportunidade. Na verdade, tem que dar certo isso, tem que dar certo. Eu mergulhei e fui estudando, fui aprendendo. Até hoje aprendo muito. Estou muito além de ser um líder ideal, então vou aprender muito, mas eu posso dizer a você, se você não se acha líder, não é questão de perfil, não é questão de nascer, é questão de aparecer oportunidade, você aproveitar, você se qualificar para isso, capacitar para isso. Então líder não nasce, líder se capacita e aprende com a oportunidade. Que é a diferença entre talento e habilidade, né, Gilmar? Verdade. Talento é nato. Habilidade você adquire, né? Você desenvolve, né? Aí o Gilmar fala uma coisa, a gente sempre brinca e fala sobre isso. Quando você junta as duas coisas na mesma pessoa, um cara que tem talento e ele desenvolve habilidade, aí vira gênio. Ayrton Senna, Pelé, né? Mozart, esses gênios da história da humanidade são pessoas que tinham talento e que desenvolveram habilidade. Aí viram geniais. Renato Augusto. Tanto que a gente já chama de rei, né? Renato Augusto, porque o cara tem talento, né? E desenvolve habilidade. Tanto que ele comentou essa semana que ele falou que já teve várias vezes passando pela cabeça dele a vontade de parar. Mas por quê? Pela sequência de lesões e tal. E ele falou assim, mas o desejo de mostrar ainda, de deixar alguma coisa é muito grande, né? Eu tenho certeza que não é ambição financeira. O cara já está sossegado, mas ele quer deixar alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante para a gente. É a gente querer deixar, marcar a nossa passagem. Meu pai falava uma coisa muito legal, no seu pouco estudo que tinha, mas ele falava assim, que a gente é como lesma, cara. Por onde a gente passa, a gente deixa rastro. E como que é o rastro que você quer deixar? Né? Qual que é o seu rastro? Né? É um rastro bom? É um rastro de bondade? É um rastro de perseverança? É um rastro de quem quer ajudar as pessoas? De quem quer deixar esse planeta melhor? Eu acho que isso é muito importante. É a gente passar por aqui e deixar uma marca de realmente alguém que fez alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. A gente não pode entrar por aqui e sair, fechar a porta e não deixar nada. Temos que deixar alguma coisa, tá? Independente da profissão que você desempenha, se você é professor, se você é arquiteto, é engenheiro, é médico, é agrônomo, é músico, é um editor de vídeo, é um youtuber, né? É um cara que faz stand-up. Você tem que deixar a sua marca, né? Tem que marcar a nossa passagem por aqui. Quanto tempo a gente fica aqui? Né? Quanto tempo a gente fica aqui? 70? 80? Para alguns privilegiados, 90, 100 anos, mas é um tempo muito curto. Então temos que deixar uma marca e que essa marca seja boa. Esse eu acho que é o grande segredo da vida, é deixar uma marca. O cara fala bem. Esse é o seu recado para... É o meu recado. Deixar a sua marca. Sim. Pessoal, então é isso. Agradecer aos professores pela participação. A gente sabe a agenda corrida de vocês, tanto o professor Marcos quanto o professor Daniel. Como a gente fala, quando eu falei do projeto, quando a gente comentou do projeto para eles, a ideia é realmente trazer a humanização para a marca na FATES. É claro que a FATES hoje ela cria muito conteúdo falando da sua marca, mas trazer a pessoalidade ao produto era muito importante. E de tudo isso que o Gilmar, o Daniel falou, uma coisa que eles não mencionaram aqui é a questão do quanto eles são disciplinados. E eles estão disciplinados. E a FATES é uma instituição que ela tem uma disciplina absurda. Eu vou dar três exemplos aqui. O Daniel, visita de MEC, esse cara ele não desliga. O Gilmar, se começar uma reunião 3:01, já está atrasado. Domingo, onde você está domingo? Aqui na FATES. O Gilmar é mais... Você quer achar o Gilmar domingo? Você não precisa procurar, você vai na FATES. 17 horas ele está aqui. 17 horas ele está aqui. Para o carro dele ali e tal, ele está lá, faz... Começa a mandar mensagem. Então, a disciplina, ela é gigante nesse grupo, né? Mas é isso. Muito obrigado. Obrigado a vocês que assistiram a gente. Mais alguma coisa? Agradecer, João. Agradecer a Deus por ter essa oportunidade de ter sócios como Daniel, Renato, Eduardo, Guilherme,
Tem mesmo alguns que não estão mais conosco aqui já, né? Agradecer também ao Natan pela participação sempre com a gente. E você, João, também é uma pessoa diferenciada. O João é uma pessoa que começou a trabalhar com a gente no nível... Hoje o João, não é porque eu estou dentro do João não, está muito além do que nós esperávamos. É um cara que superou todas as expectativas. O João é de uma rapidez, de uma agilidade, uma estrategista fantástica. Então, a Unifatec também é formada por muitas pessoas, né? E tem uma frase, eu queria encerrar minha frase, que encaixa muita gente nisso aí, João, Natans, Daniel e Gilmares, que a frase é o seguinte, eu vou até parafrasear a frase de Isaac Newton, que é assim, se a Unifatec conseguiu enxergar mais longe, é que estava sob o ombro de gigantes. Quem são os gigantes? São todos nós da Unifatec, do Grupo Fatec. Muito obrigado mais uma vez e a todos vocês que confiam em nós, na nossa marca e no nosso trabalho. Gratidão sempre. Muito obrigado. É isso aí. Agradeço também a oportunidade. Natan está com a gente aqui atrás da câmera, vocês estão vendo aí. O João está aqui, né? São dois exemplos, né, de pessoas que estão aqui nisso que o Gilmar falou, nessa construção. Uns aparecem mais, outros aparecem menos, mas todos são responsáveis por aquilo que a gente faz aqui, tá? E como o professor Gilmar deixou uma frase de Newton, eu vou deixar a minha preferida, a minha de cabeceira, que eu uso já há bastante tempo. Quando a gente vai vivendo, conhecendo pessoas e elas vão passando pela vida da gente, a gente vai aprendendo muito. E tem uma frase que eu gosto muito do livro do Pequeno Príncipe, é um livro francês que já tem mais de 100 anos de idade, autor francês chamado Antoine de Saint-Exupéry. Gosto muito da história do livro. Para quem não leu, fica aí como sugestão de leitura. E a frase que eu mais gosto no livro diz o seguinte: aqueles que passam por nós, eles não vão sós e não nos deixam sós, pois eles deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Beleza? Muito obrigado. Rapaz, não tem nem frase, Natan. Só tem, Natan, pedir pra você cortar essa parte com o Gilmar, do Daniel hoje, eu vou dar pena, hein? E aí a gente faz um almoço lá em casa e mostra esse vídeo pra ele. Pessoal, muito obrigado. Se tiver um próximo programa que deu certo no Perdi Emprego, se não tiver, é porque realmente perdi emprego. A gente vê vocês em outros momentos. Muito obrigado. Até mais.